Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem aqui na nossa plenária, nas suas casas, bom dia, com toda essa chuva, mas bom dia. Nós não poderíamos nos furtar, vereador professor Adim, de relatar aqui a nossa viagem ontem à cidade de Porto Alegre, nossa agenda junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, com a nova coordenação do Programa de Policiamento Comunitário do Estado do Rio Grande do Sul, delegada Isabel Trevisan, que, aliás, sempre nos recebe muito bem, ontem novamente. Então, estivemos lá numa expedição comandada aí pelo professor Adim, também estava conosco o vereador Beto Z3, e ainda, para entender como é que funciona o mecanismo, às vezes as dificuldades de se conseguir alguma coisa, nós convidamos e nos acompanhou uma líder lá da zona rural, enfermeira, a senhora Annelise, que juntamente conosco, pôde lá perceber e conversar dos encaminhamentos que nós já desde o ano passado, quando ainda era governador do estado, o governador Tarso Genro, e também coordenador do Programa de Polícia Comunitária, Coronel Marobim, onde nós pedimos que Pelotas, além dos 11 núcleos de polícia comunitária que hoje já estão trabalhando na nossa cidade, que nós pudéssemos ter um acréscimo de mais 5 núcleos, sendo 3 na área urbana, para atender aqueles bairros e vilas que ainda não estão contemplados, e 2 caminhonetes para a zona rural. E já, inclusive, participamos de reunião lá no ano passado, com o coordenador, Coronel Marobim, na época, o professor Adim e o prefeito Eduardo Leite, onde nós pedimos, então, para que o prefeito desse o seu aval, porque era necessário para que houvesse o incremento desses 5 núcleos. E o prefeito, então, na mesma hora, no mesmo momento, já declinou ali a sua opinião favorável a receber esses novos núcleos. Porém, nós todos sabemos, vereador Anderson, que o primeiro ato do governador José Ivo Sartori foi baixar um decreto, o decreto do choro estadual, ou seja, congelando tudo, e inclusive aquela área que nós imaginávamos como cidadão, que não poderia, vereador Silvio, acontecer isso aí. Aliás, que nos honra já com a sua presença aqui, vereador Silvio, nosso suplente do Partido Democratas, e que nós sabemos, vereador, da importância que tem a segurança pública para nossas pessoas, para o cidadão gaúcho e para a nossa cidade de Pelotas. Então, na verdade, ontem, nós fomos lá, vereador Anderson, cobrar do governo do estado, primeiro, que hoje, algumas pessoas até dizem, Tenente Bruno, a polícia comunitária começou muito bem, mas a gente não está vendo eles muito agora nos bairros e na vila. Bom, vamos começar então, vereador Marcos Cunha. Como que não está vendo? Óbvio, em muitos momentos não, porque nós não temos mais hora extra. Foram reduzidos aqui na cidade de Pelotas a quase 70%. Policiais da brigada, desestimulados, pediram a sua reserva. Só no ano de 2015, a previsão é de saírem 2.500 policiais da brigada. Pelotas está perdendo um número considerável de policiais toda a semana. Então, não existe milagre. Mas nós, nem por isso, devemos nos assentar aqui, cruzar os braços, e ficar torcendo pela sorte, vereador Vicente Amaral. Nós vamos lá no olho do furacão, em quem tem a responsabilidade de fazer, e exigir, vereador Salvador, que a nossa cidade, além de manter o que já tem, seja contemplada com uma ampliação desses núcleos de polícia comunitária, que os efeitos, os resultados já foram mostrados, quando fizemos a avaliação agora, há pouco tempo, do primeiro ano da Polícia Comunitária.
Então, eu sempre gosto de ressaltar, vereador Vicente, que eu não sou o vereador Toninho, um vereador da zona rural. Como eu acabei de falar, e deixo um abraço aqui ao nosso suplente do Partido dos Trabalhadores e repórter Conceição Monsan, lá no Tupanci Repórter, de onde vim agora, onde a gente diz o seguinte, que, infelizmente, às vezes, a gente leva um puxãozinho de orelha da nossa comunidade pedindo mais recursos. Tá, mas nós vamos lá, vamos pedir, não nos encolhemos. A Câmara de Vereadores foi à luta. Ontem, com essa comitiva, que, como eu também disse para ele, eu não tenho vergonha de dizer, vereador Toninho, que eu sou guri de pantufa. Eu sou guri da cidade. Mesmo da minha humildade lá do bairro Bom Jesus, da onde é a minha origem, eu não conheço a zona rural. Mas eu, nem por isso, deixo de apoiar aqueles vereadores que têm como marca um brilhante trabalho na zona rural, como é o caso do professor Adim, como é o caso do vereador Beto Lazetrez, Demar Bars, né, e o próprio Conceição Monsanto, nosso suplente. Então, eu ajudo os vereadores, porque essa bandeira é uma bandeira de luta desses vereadores. Mas eu, nem por isso, tenho que deixar de fazer a minha parte, porque eu também sou de Pelotas e a zona rural está incluída na cidade de Pelotas. E eu quero que ela seja contemplada. Presidente, por gentileza, uma parte ao vereador professor Adim. Obrigado, presidente. Acho importante que a gente coloque os pingos nos is. Se não fosse a presença do vereador Tenente Bruno, certamente essa demanda da zona rural estaria prejudicada. Desde o início das convocações por parte da zona rural para reuniões lá na Colônia Osório, eu entrei em contato com o Tenente Bruno e me socorri dele para que a gente pudesse, junto, em nome da casa, obtermos algum tipo de vantagem em relação à zona rural. Por que isso? Porque o policiamento aqui na zona urbana já estava, sob certa maneira, contemplado, e na zona rural nós não tínhamos absolutamente nada. E o Tenente Bruno, desde o início, foi parceiro e sempre teve a humildade de participar como colaborador, né? O grupo se fortaleceu com a presença do vereador Demar Bars e do vereador Beto Lazetrez, e nos tornamos um grupo em defesa contra a violência na zona rural. É claro que a violência aumentou sobremaneira, né, Tenente Bruno? Portanto, a zona rural toda quis reuniões, nós fizemos em 4 localidades, só que tudo que está sendo possível fazer está sendo e foi feito ontem. E que bom que foi a representante da zona rural junto, para ela sentir que a dificuldade que nós, vereadores, temos de transformar um sonho em realidade. Não é fácil, isso não é uma solução simples, e nós temos a obrigação de não mentir para a zona rural. Tá? Nós temos a obrigação de dizer a realidade. Será um processo talvez lento, não é impossível, mas talvez isso possa se prolongar por 1, 2, 3 meses, enfim. Essa é a nossa proposta. Nós não iremos para a zona rural dizendo o que não vai acontecer, porque não soma para nada, ao contrário, desqualifica o debate sobre esse assunto aqui na Câmara, mas quero deixar bem claro para a zona rural a sua importância no processo que nos abriu as portas ontem na Secretaria de Segurança. Obrigado, vereador. Muito obrigado, professor Adinho. Importante, professor Adinho, a gente saber que às vezes as pessoas são imediatistas, vereador Vicente, já querem a solução para amanhã, mas nem sempre a solução é para amanhã. Policiamento comunitário, com toda a luta inicial, nós levamos praticamente 2 anos, desde o início dos pedidos, até que ele
estivesse concretamente implantado. Então, mas antes receber em 2 anos do que nunca receber. Presidente, só para concluir, por gentileza, nós também, a nossa comitiva ontem, a capital, liderada pelo nosso grande vereador professor Adim, também esteve lá junto ao Palácio Piratini, Assembleia Legislativa, cumprindo um compromisso, vereador Marcos Cunha, que traçamos aqui no início da semana com os servidores da CE, entregando os convites aos deputados para a nossa audiência aqui na próxima segunda-feira, 19 horas, em apoio à CE, vereador Anderson, e também lá no Palácio Piratini, demonstrando ao governador Sartori que nós, posicionamento aqui da Câmara, nós somos contra a privatização e queremos a renovação das concessões. E, por último, já que ontem noticiaram no jornal Diário Popular que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores esteve lá no Morro Redondo, numa ocorrência lá onde havia um sequestro com pessoas, quero dizer que eu, como presidente, se eu fosse até lá, primeiro, não deveria ir, porque lá não faz parte da cidade de Pelotas. Morro Redondo é uma cidade independente. Segundo, se eu fosse, obviamente, eles são bandidos, marginais, que tiraram vida de pessoas e aterrorizaram a vida de outras. Se eu fosse lá, obviamente, mesmo com tudo isso, seria para garantir que eles, as suas integridades, mas principalmente seria para levar os par de algema para a brigada, prender e carregar eles para o Chilindró. Obrigado.